Anota aí. O primeiro passo que você tem que fazer é criar a sua rotina. Porque não adianta você colocar na agenda o que não existe. Não adianta você não implementar um mecanismo de controle do que não existe. Então, o primeiro passo para você é criar a sua rotina. Como eu te disse, a sua rotina, você vai assistir na aula lá de como criar uma rotina básica e de como criar uma rotina intermediária. Mas só para você não ficar perdido, você que está aqui, eu já vou te dizer. A sua rotina básica, ela vai contemplar as atividades de base, listening e reading. É isso que vai ter na sua rotina. Se você está no básico, se você está no zero, você está começando agora, suas atividades na sua rotina vão ser atividades de base, listening e reading. Se você já está mais no intermediário, se você já vem um tempo fazendo essas outras atividades, a sua rotina vai ser intermediária. Você vai começar a implementar atividades de produção, speaking e writing, tá? Então a primeira coisa é você criar essa sua rotina. Aí, dentro da sua rotina, lá nas aulas você vai assistir, que existe uma coisa que eu chamo de janelas de ação. O que são essas janelas de ação? A janela de ação é simplesmente você definir qual momento que você vai fazer aquilo. Por exemplo, vamos supor que eu vou começar com uma rotina básica. Eu só vou dedicar, nesse momento, ao listening e reading. E aí, minha rotina é básica. Eu não tenho muito tempo, eu estou começando agora e não adianta eu fazer uma rotina complexa. Vamos supor que eu vou fazer meia hora de listening de manhã e meia hora de reading de noite. Essas são as minhas janelas de ação, manhã e noite, porque eu sei que é ali que eu vou atuar, é ali que eu vou trabalhar, de manhã e depois de noite. Isso é a definição das janelas de ação. Presta atenção, se você não definir as janelas de ação, você vai ficar perdido na sua rotina e você não vai conseguir implementar o mecanismo de controle. Como que você vai controlar algo que você nem sabe quando deveria acontecer? Primeira coisa, criar a sua rotina, seja ela básica ou intermediária, definindo as janelas de ação. Você vai definir as janelas de ação. Beleza. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é você implementar o controle. E aí anota aí, se você estiver já fazendo, que o segundo passo é o seguinte. Eu sugiro que você use o Google Agenda, ou se você tiver, seu aplicativo for em inglês, vai vir lá Google Calendar, né? Eu acho que em português ele deve ser Google Agenda mesmo. Eu sugiro que você use o Google Calendar. Ah, sabe, mas meu telefone é um iPhone. Não interessa, o meu também, e você baixa o aplicativo perfeitamente lá do Google Calendar nele, tá? Não tem desculpa não. E aí, como que você vai fazer isso, né? O primeiro passo. A primeira coisa que você vai fazer é, você vai criar uma conta no Google. Se você não tiver uma conta no Google, você vai criar uma conta do Google. E aí, se você já tem, é gratuito. Tem vários aplicativos lá do Google. O Google Calendar ou o Google Agenda é um deles, tá? E aí, quando você baixar o aplicativo, já fez sua conta, aí presta atenção no que você vai fazer. 3 passos para você. Uma vez por semana ou uma vez por mês. Simon, é uma vez por semana ou é uma vez por mês? Você que vai dizer, você que vai dizer. A sua rotina ela é muito dinâmica, você trabalha viajando ou você tem um trabalho fixo que te permite ter um pouco mais de previsibilidade da sua rotina. Se você tem um trabalho físico, talvez você possa sentar uma vez por mês e fazer isso que eu vou te falar agora. Ah não, minha rotina é louca, eu trabalho em shift, que é turnos, eu trabalho em turnos diferentes, ou eu trabalho viajando. Então você vai fazer uma vez por semana, que cada semana a sua rotina vai ser diferente, entende? Não vem com um firula que, ai meu Deus, é semanal ou mensal? Para. Foca no que você tem que fazer. Você tem uma rotina que tem previsibilidade? Faça semanalmente. Você tem uma rotina que não tem previsibilidade? Faça toda semana, beleza? Aí o que você vai fazer? Presta atenção, são 3 passos que você tem que fazer. Já tá lá com a sua agenda, o Google Calendar, você já sabe que é para usar uma agenda digital. E aí, primeiro passo que você vai fazer, você vai abrir essa agenda e você vai colocar as janelas de ação nessa agenda, com o horário para começar e com o horário para terminar. Presta atenção. Vamos supor lá naquele exemplo meu, que eu vou fazer minha agenda, minha rotina básica, eu vou fazer meia hora de manhã e meia hora de noite de leitura. Beleza, quando que eu vou começar a fazer isso? E quando que eu vou terminar? Ah não, eu acordo às 6 horas da manhã e aí eu preciso sair pro serviço às 7h30 para eu estar lá às 8. Então tá, eu vou fazer meia hora de 6 às 6h30, assim que eu acordar. Beleza, você vai colocar lá na agenda essa janela de ação. 6 horas às 6h30, você vai fazer ali o seu momento de listening. De noite é o momento que eu vou fazer o reading. Que horas? Ah, é 8 horas? É 8h30 quando eu já jantei, quando eu já fiz tudo? Então você vai colocar lá, 8h30. Reading até as 9 horas, se você for fazer a meia hora. Aí você definiu lá as janelas de ação
dentro da sua agenda, que é o seu controle. Eu sugiro o Google Agenda, tá? Você pode usar o que você quiser, mas eu sugiro ele, porque ele é um aplicativo excelente, que você tá ali, é de graça e não tem erro não. Depois que você fez isso, você já definiu as janelas de ação com horário para começar e com horário para terminar. A segunda coisa que você vai fazer é, você vai lá no seu computador, você vai criar uma pasta com o material que você vai utilizar. Como assim, Simon? Criar uma pasta? Simplesmente você vai lá no seu computador, vai lá, cria uma pasta de material que você vai usar. Que material, Simon? Livro digital que você vai ler, se você não quiser comprar livro, material de simulado para você fazer teste de listening, podcast para você poder ouvir, rádio, filme, livro, tudo. Você vai colocar nessa pasta lá para você saber exatamente onde que você vai achar, para você não ter desculpa. Ah, Simon, mas eu não tenho computador, eu só uso celular. Então você vai criar um documento no seu celular e colocar os links dos podcasts, os links dos livros, tudo que você vai olhar. Você tem que ter um lugar onde você sabe exatamente o que é que tá ali para você poder usar, beleza? O terceiro passo é você preparar o material necessário para você fazer sua rotina. Você vai lá, você vai decidir qual podcast que eu vou usar hoje. Ou qual podcast que eu vou usar? Será que eu já posso usar podcast? Será que eu vou usar um filme? Será que eu vou usar uma série? Que livro que eu vou usar? Esse é o material que você vai preparar. Então você vai preparar esse material para que você possa começar a cumprir a sua rotina, beleza? Olha lá no exemplo. Eu vou fazer o meu listening de manhã escutando um podcast. Aí eu vou lá na minha pastinha, ou no meu computador, ou no meu celular, vou criar, lá vou colocar o link do podcast. Para eu não ter desculpa, eu já sei onde é que tá. É só eu clicar ali. Vou colocar lá na agenda que todo dia, de tal hora até tal hora, eu vou fazer atividade de ficar escutando aquilo ali. Beleza? Esse é o exemplo. E aí presta atenção. Quando você criar esse controle, você implementar esse controle, eu sugiro que você já implemente ele conforme toda a sua rotina. Como assim, sabe, toda a sua rotina? Não só considerando a sua rotina de estudos, mas considerando a sua rotina da sua vida. Que horas você acorda, que horas que você sai para o trabalho, que horas que você sai para o horário de almoço, que horas que você volta para o trabalho. Porque assim você vai saber quais são os espaços onde você pode encaixar aquelas janelas de ação que você tem que fazer para poder se preparar. E aí, sabendo e identificando quais são, você vai conseguir colocar lá para que você possa cumprir aquela tabela. E aí que vem a grande sacada. Quando você for definir lá as janelas de ação dentro da ferramenta, né, dentro do Google Agenda ou qualquer outra agenda que você for usar, você vai definir um aviso. Você vai definir um aviso, um lembrete para aquele evento, um lembrete para aquela atividade. Tem como você fazer isso lá, essa configuração. Você pode escolher para te avisar na hora, você pode escolher para te avisar meia hora antes, você que escolhe. Mas você tem que colocar isso, sabe por quê? Se você não colocar isso, vai ser igual se você tivesse a porra da agenda física. Você vai esquecer, você não vai abrir o aplicativo, você não vai olhar. Então, até você construir o hábito de olhar a sua rotina na agenda para você seguir, você vai colocar um lembrete. Quando der meia hora antes, vai apitar, você já sabe que dali meia hora você vai ter que fazer aquela atividade. E aí você já começa a se organizar. Nossa, eu tenho que terminar isso aqui, ou eu tenho que parar isso aqui que eu tô fazendo, porque você vai ter atividade para começar dali a pouco, tá? É importantíssimo que você tenha esse controle e que você implemente esse controle com os avisos, as notificações, tá? Assim, você vai conseguir seguir a sua rotina. Eu quero que você lembre de uma coisa. Você não precisa fazer muito. Você precisa fazer sempre. Eu não sei se você sabe, você que tá me assistindo aqui, mas quando eu tava na minha preparação pro IELTS, lá atrás, no ano de 2019, 2018, final de 2018, 2019. Quando eu tava lá na minha preparação, eu li 90 livros naquele ano. Aí você fala assim, nossa, Simon, você lê demais. Não, é porque eu lia todo dia. Não é porque eu lia muito, é porque eu lia todo dia. Quando eu comecei a leitura, eu falei assim, para mim mesmo, eu vou me comprometer a ler todo santo dia, nem que seja uma página. E quer saber a verdade? Teve dia que eu li uma página, mas eu li. É você seguir aquilo que você falou que você ia fazer. É isso que você vai fazer.